Ele não é influenciador e nem enganador. Ele é um 71. Tá certo. Curto e grosso, direto. Isso. Agora eu vou repetir para o senhor. Gilberto? E eu falo isso, ó, sem câmeras, sem nada, não quero ibope. Eu não tenho rede social nenhuma. Eu só tenho o meu WhatsApp, porque é o único contato que eu tenho com o mundo. Mas é muito fácil. A Bíblia fala que o senhor bispo é o anjo da igreja. E o senhor, como anjo da igreja, eu tenho que estar lá congregando com o senhor, porque o senhor vai dar conta da minha alma perante Deus. Tá? Ele não congrega em lugar nenhum, ele não tem um pastor, ele fala que faz obras e fazer a obra não vai salvar ninguém. As boas obras não salvarão a minha alma, e não vai salvar a alma dele. Eu queria ter mais tempo para falar. Tá certo, Gilberto? Posso fazer uma pergunta para o Ele, Gilberto? com toda a conversa, cara, não vem de sua psicologia que eu não vai enganar. Então tá bom, então eu não vou usar psicologia, só vou deixar uma declaração. Tá bom, Gilberto, já que não vai usar psicologia, eu vou falar o que você está comentando agora, tá? Como cidadão que eu vejo que falta uma pequena compreensão. Quando você chamar qualquer pessoa de um 71, você está cometendo um crime de calúnia. No Código Penal brasileiro, está escrito o seguinte, que se você imputa falsamente um crime a uma pessoa, você é criminoso. Como você tem seu WhatsApp, eu te desafio, eu falo o meu aqui, você fala o seu, eu vou registrar um boletim de ocorrência com você, se você não usar agora da sua sabedoria e homem de Deus que você é, para você se retratar, porque eu vou fazer questão de provar, vou pegar o pedaço desse vídeo, a fala sua, vou registrar um boletim de ocorrência e você vai se responsabilizar criminalmente pelo que você está falando. Você topa sustentar o que você está falando ou você vai se retratar? Primeiramente, o senhor não vai tirar nada de mim porque eu não tenho nada porque eu tirar Não tem problema, só que é criminal. Quem vai tirar é o delegado. Enganador não é a mesma coisa? Não, enganador não é crime. Você pode me chamar de enganador que eu não vou te falar nada, que isso é uma crença sua. Você está cometendo um crime segundo o Código Penal, você está falando com o jurista. O senhor está vendo como é que o senhor não aceita opinião? Não, opinião não aceito mesmo, não. O programa aceita opinião. Agora eu quero te falar algo. Você misturou e eu vou... Você tem a chance de se retratar e eu não sigo com nada e fica em paz. Agora, eu vou pegar seu nome, vou pegar seu número e eu vou registrar e tá aqui gravado e vou fazer caso o senhor não se retrate do que o senhor acabou de fazer. Eu acredito que você não tá fazendo isso em má fé, eu não quero mudar sua opinião. Sua opinião é importante para você. Agora eu quero que você entenda o seguinte, o Brasil tem lei. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito para te dar uma aula de respeito. Você achar que eu sou enganador não é crime. Você tem a oportunidade de se retratar. Vai se retratar ou não? Pablo, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado a você. Sei que você está cansado. Você veio de uma palestra agora, não foi? Não, vim de uma imersão. O método IP tem 2 dias que eu tô imerso, dando um treinamento. Sem dormir? Não, tem um intervalo de um dia pro outro, né? Uau. 2 dias seguidos. Obrigado de você. 700 pessoas estavam lá? 700 pessoas estavam nessa imersão. É uma das melhores imersões que a gente tem. O ticket é R$20 mil, tinha 700 pessoas lá. Uau, legal. Pablo, a gente trouxe você aqui primeiro pela consideração que a gente sabe que você é palestrante, né? E nós estamos tratando do assunto a respeito de coach. Palestrante e coach seria a mesma coisa, Pablo? Não. Não. Inclusive, para abrir a minha fala, eu não exerço a função de coach. Uhum. A última vez que eu mexi com coach foi em 2018. Qual seria a diferença? Coach é uma palavra em inglês que significa treinador, né? Uhum. Agora, a função de coach, as formações que tem no Brasil, é para a pessoa ter um coach, que é o cliente, e fazer sessão de coaching. Então, quando você vê o coach ING é a sessão, quando você vê coach com 2 E's é o cliente, e o coach, ele faz essa sessão para quê? Extrair da pessoa tarefas e encontrar ela numa próxima vez para saber se ela fez as tarefas ou não. Então, o coach, para quem não sabe, às vezes cria confusão, significa fazer perguntas e passar tarefas, só isso. Porque passar disso aí é doutrina da cabeça de cada um, é igual religião, né? Tem 6 mil com base bíblica, só usando a Bíblia. Então, imagina coach. Coach agora deve ter milhares... Todo dia aparece um coach, né? A verdade é o seguinte, o povo brasileiro é um povo que tem ele termina... A maior parte dos nossos alunos da rede pública, inclusive eu vim de rede pública, a maior parte da minha vida foi na escola pública,
A gente termina o ensino médio, 95% das pessoas não sabem matemática básica. Então, todo mundo que se propõe a ensinar vai abalar a nação, vai ter um sucesso astronômico, né? Você tem uma história bem legal, né, Pablo? Você começou, acho que em Goiás, não foi? Em Goiás. Nasci em Goiânia e fui atendente de call center, minha mãe foi faxineira, meu pai funcionário público. E as pessoas que eu fui me conectando, os desafios que eu fui me propondo. Meu desafio agora, acabei de voltar da Flórida, eu fiz um Ultraman lá de 452 quilômetros. Eu gosto mais de aprender, de me desafiar. E existe uma chama dentro de mim com o aprendizado. Eu gosto de aprender rápido e já ensinar para as pessoas. De fato, nosso povo, o povo brasileiro, precisa de destravar, né? Nós precisamos destravar essa nação. Alguém me perguntou essa semana num podcast, fazendo graça, né? Para ver se faz mais um corte, perguntou: quem foi que descobriu o Brasil? Cristóvão Colombo ou Pablo Marçal? Aí ele achou que eu ia errar falando Cristóvão Colombo, que não é o Cristóvão. Eu falei: quem descobriu o Brasil foi o Pablo Marçal. Aí ele falou: como assim? Eu falei: é porque o Brasil ainda não foi descoberto em 500 anos. Se todo brasileiro que representa o Brasil descobrir a si próprio, você pode falar que você também descobriu uma parte do Brasil, né? Porque nós somos 200 milhões de Brasis. E aí ele ficou todo assustado, ele achou que ele ia fazer uma pegadinha e eu ia cair naquilo. Não. O Brasil é roubado há 500 anos, o Brasil foi saqueado por Portugal com data de 500 anos atrás, mas o povo ainda não se descobriu. Nós somos o país mais rico da Terra, com um povo com a mentalidade mais miserável de todas. Então, assim, quem são os enganadores? Aqueles que de fato não têm um propósito, aqueles que não respeitam a identidade das pessoas. E os motivadores são pessoas que gritam iés e palavras de ordem que são palavras positivas que não vão mudar em nada a vida de ninguém. E eu sou antimotivacional, por isso que às vezes a minha fala não agrada muita gente e tem muita gente que me para na rua e fala: eu gosto de você por causa disso, você fala na lata, né? Sincero. E aí a grande verdade, eu não vim para agradar ninguém, inclusive. Né? Eu sou um seguidor de Jesus e eu lembro que ele não tirou para agradar ninguém. Tinha discípulo dele perguntando: e aí, Senhor? Né? Eu lembro daqueles dois que pararam diante dele e falou: a gente pode sentar do seu lado? Você vai beber o cálice que eu vou beber? Não, então. Colocaram até a mãe para pedir: Senhor, deixa eles sentarem um do seu lado esquerdo, outro direito. Ele não agradava nem os seus discípulos, não agradava ninguém. Certa vez a mãe dele e os irmãos pararam ele numa casa. Aí mandaram avisar: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele falou assim: quem é minha mãe ou meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu pai? Se meu mestre não agrada a ninguém, eu que sigo ele, vou agradar quem? Para quem que eu vou fazer isso? Quando uma pessoa, Pablo, pergunta assim para você qual a sua religião, o que você responde? Religião vem do latim religare, né? É um ato de piedade de Deus. Se eu estou falando de etimologia, eu estudei teologia, né? É um ato de piedade de Deus de nos religar a Ele. Então a única forma de nos reconectar a Deus é através do seu Filho, que é um sacrifício perfeito. Então, se você perguntar para mim o que você é, eu sou filho, sou imagem e semelhança do Criador, sou cristão, eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu fico de olho em Mateus 21, 42, Mateus 24, 14, sobre o testemunho da nação que vai se levantar para confirmar a volta dele, né? Ali a volta está ali cronometrada, com duas ações que precisam acontecer. Uma nação tem que se levantar, eu acredito que é essa. Acredito que o nosso povo vai passar um despertar, um avivamento. Então, eu sou cristão. E aí vem um detalhe para todo mundo que gostaria de aprofundar nisso: o cristianismo não é religião. O cristianismo é um estilo de vida. Então, se você olhar para Jesus, a religião dele não é evangélica, nem a mãe dele é católica. Agora, o catolicismo chamou Maria para lá e os evangélicos ficam nessa briga achando que Jesus é da religião deles, né? Aí você fala: como assim? Jesus é judeu, não deixou de ser judeu e nunca vai deixar de ser judeu, e nós somos seus seguidores. Por que não seguimos a sua religião? Porque o cristianismo não é religião, é um lifestyle, é um estilo de vida. E aí, por exemplo, você busca primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é a grande verdade? Se a pessoa é do reino e busca a Cristo e esse evangelho queima dentro dele, ele simplesmente vai se conectar em alguma comunidade, porque não existe cristianismo sem comunhão. E aí, o meu maior respeito para qualquer um de vocês e suas crenças, mas o fato verdadeiro é pensar como Cristo. Então, a justiça da terra vive processando os outros. Eu sou formado em Direito, formei em 2010, nunca processei ninguém até hoje. Inclusive, lancei um desafio na internet: $1 milhão para quem achar meu CPF ou CNPJ das minhas 40 empresas e ver se eu já promovi algum processo contra alguém. Nunca promovi. Nós temos um grupo multibilionário, até hoje não saiu um processo no polo ativo. Eu sou jurista também, posso falar. Eu fui treinado para isso, né? Para processar os outros, né? Para ir atrás dos meus direitos. E eu não quero saber disso. Por quê?
Porque um cristão verdadeiro não quer confusão com os outros. O cristão verdadeiro, ele exerce a justiça do reino, que é diferente da terra. É interessante, às vezes, né? A pessoa te conhece aí pela televisão, pela internet, por um corte, mas não sabe o que você carrega nem o que você foi chamado para fazer. E a história da pessoa também. Né? A história é importante, mas se você for equalizar entre para onde você está indo ou da onde você saiu, é mais importante para onde você está indo do que da onde você saiu. Salvação, é verdade. Eu lembro quando eu fui fazer MBA em gestão empresarial, eu fiquei assustado, porque eu era executivo no grupo Oi Brasil Telecom, e aí eu perguntava para a menina que dava aula de RH, você já trabalhou com RH? Nenhum, o que você está fazendo aqui? Então agora você pegar um coach que vai para um treinamento para ser coach e depois ele quer ser coach de nada, ele é um enganador, ele está enganando ele mesmo e está enganando as pessoas. Ô Lorenzão, mas só para lembrar, eu não sou coach. Acho que as pessoas insistem nisso, né? Acho que essa narrativa aí... O que foi esse caso da mesa aí, o que ele falou? Aquilo é um momento do Método IP com a imersão, www.métodoip.com.br, para quem quiser ver eu virando mesa e rolando no chão com as pessoas. Olha lá, essa cena. Ali naquela cena, ali na frente, tem mentorados meus que pagam 250 mil reais para estar sentado ali naquele lugar. E aí eu derrubo a mesa mostrando como que seria a forma que Jesus derrubou as coisas no templo, né? Ele cita o Salmo 69, o zelo para a sua casa me consumiu. E ali eu mostro para eles, porque as pessoas querem ser boazinhas. E eu falo, quem é bonzinho não prospera. Quem é bonzinho, às vezes até num excesso de lealdade, a pessoa acaba virando um burro de carga. E aí eu mostrei, cara, se vocês não explodirem naquilo que queima no coração de vocês, vocês vão ser imbecis a vida inteira. E aí, do nada, eu solto um rompante ali, né? Eu já fiz 142 turmas desse método de inteligência emocional. E aí eu falo, não adianta você achar que inteligência emocional é ser comportado. Inteligência emocional é ter intencionalidade de Cristo. Então, por exemplo, Pedro um dia fala para Jesus assim, Jesus está falando, não, é necessário que eu morra e eu vou ser crucificado, e Pedro entra no meio da conversa e ouve de Jesus um arrela-te daqui, Satanás. Aí eu falei, Jesus não era tão bonzinho como vocês imaginam. Então, ali no templo, tem um texto falando que ele já veio com o chicote na mão. Então, ele não estava destemperado, ele foi intencional. E ele derrubou tudo e falou, o zelo pela sua casa me consumiu. Então, inteligência emocional, e até você que está assistindo, eu posso falar para vocês que vocês não prosperaram até agora porque vocês são bonzinhos demais. Vocês aceitam tudo que as pessoas falam. Se vocês compreenderem a verdade sobre as coisas e pegar que a palavra fala para você se irar e não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, você vai governar. Você foi chamado para ser rei, para ser sacerdote. Eu vi que o câmera riu na hora que ele viu um corte meu, quando eu falei assim, você está diante de um rei. Ele riu pra caramba, achei massa. Mas não foi eu que disse isso, foi a palavra que disse isso. Amém. Eu estou reinando e servindo. A gente tem que fazer essas duas coisas na nossa identidade. Eu queria te perguntar uma coisa, tem uma expressão que você usa nas suas palestras, desbloquear a mente, que eu acho muito legal. Como é que funciona isso? Desbloquear a mente. O cérebro é o hardware, né? É a parte tangível e física, né? Que uma pessoa, se cortar 7 camadas aqui na sua cabeça, você toca seu cérebro. Essa é a parte física. A parte metafísica é a mente, é a alma, né? A nossa alma tem mente, vontade e emoções. E o nosso corpo tem os sentimentos, que são químicos. Então, desbloquear a mente é um software. Então, para você que está assistindo, é nessa? Você que está assistindo é o seguinte, para você entender o que é mente e o que é cérebro, que são duas coisas completamente diferentes, todas as suas experiências estão guardadas no seu córtex visual, que fica aqui atrás. A sua mente é seu campo de energia, a forma que você governa, são seus drivers mentais. Aí, Marçal, traduz isso para mim, são seus pensamentos rápidos. Então, por exemplo, quando alguém fala de coach, você pensa, não, só é enganador, significa que seu cérebro está fechado para aprender com qualquer um. Eu acho que você não perde muita coisa, não. Se você nunca precisar de um coach, eu acho que você vai viver normal, porque Deus não criou coach lá no Éden, então você não precisa disso. Agora, se você entende que você pode abrir a mente, eu vejo algumas pessoas, às vezes, por exemplo, falam mal do Edir Macedo, só que o Edir Macedo é uma bênção na nação, por quê? Porque você vai pegar a igreja que ele fundou, onde tem mais gente próspera, é a Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai pegar, por exemplo, um homem que ele mexe com política e tem um partido porque ele quer defender a igreja. Quando você, ao invés de você acusar alguém, você começar a fazer pergunta e entender o contexto, você vai entender que tem um partido para defender a igreja, porque ele descobriu lá na Espanha que para abrir uma igreja tinha que ter a assinatura de todo mundo do bairro, senão não abriria a igreja. Aí ele falou, ó, partido político, o pessoal quer colocar isso no Brasil. E aí nasce um sonho diferente no coração do Edir, de ter um partido para defender a igreja, não a dele, mas a igreja brasileira, só que as pessoas só querem acusar.
Você olha o Edi, por exemplo, dominando nas comunicações, e a palavra fala para id, né? Id pregar o evangelho. Aí você vê um cara que conseguiu construir esse reinado, que eu tenho certeza que Deus deu para ele, construindo uma televisão para levar o evangelho. Aí você fala, não é possível, você vai defender o Edi? Não, é só você olhar para o contexto. Né? O Edi é um dos homens mais extraordinários do país. E eu posso falar para você, se você não gosta de crente, você não vai aprender nada com ele. Se você não gosta de cara rico, você não vai aprender nada com ele. Com a declaração dele mesmo na internet, ele é o pastor mais rico do mundo. E aí, você que não gosta de riqueza, você que não gosta de coach, você já não gosta de empreendedor, aí você não gosta de política. Tá bloqueado por um monte de coisa. Isso, aí para desbloquear é muito simples. Você tem que querer. Então eu tô gerando essa conversa para gerar um nível de consciência dentro de você. Na verdade, você não precisa gostar de ninguém, você tem que aprender com todo mundo. Gostar é ponto em comum. Mas se você for humilde de coração, você pode aprender com todo mundo, até quem você não gosta. Então, o desbloquear, por exemplo, a escassez. Uma pessoa que tem escassez, ela não vai prosperar. Não tem como. Pode fazer a reza que quiser, pode fazer trabalho no terreiro de macumba, que não vai, pode fazer oração, 21 dias de Daniel, não vai prosperar porque sua mente está bloqueada. Porque eu tô te falando que não vai, não tem como. Escassez. Dá tiro pra todo lado. Não, de macumba a reza a fogueira santa, não vai. Agora, a pessoa, quando ela se propõe, por exemplo, eu vou ofertar, ela tá desbloqueando a mente dela. Quando a pessoa se propõe a ajudar e falar, não, eu vou num campo missionário, ela vai mudar de vida. Quando ela acredita de verdade no corpo que ela está inserido, numa comunidade, por exemplo, a Universal, que tem feito um trabalho brilhante, não só nessa nação, mas em várias eu acompanho, aí essa pessoa desbloqueia porque ela começa a fazer parte do corpo. Então a grande verdade é que a gente precisa só tomar uma postura. Para desbloquear a sua mente, você precisa tomar uma ação de ressignificação. Então, por exemplo, tem gente que não prospera, porque mesmo dando para Deus não dá com alegria. E você tem que ressignificar isso. Porque Deus ama quem dá com alegria. Tem gente que quer agradar a Deus, mas esqueceu que está escrito na palavra, em Hebreus 11, que é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Então a pessoa quer agradar a Deus sem fé, aí ela nem sabe o que é fé. Fé é imaginação. É a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Ou seja, eu não preciso de ver. Eu tenho que ter convicção na minha mente, eu tenho que gerar imaginação. E o que é o bloqueio mental? A pessoa não consegue gerar energia. Ela é uma pessoa trabalhadora, acorda de madrugada, faz tudo certo. E por que ela não prospera? Aí vem no programa de televisão, vai ligar aqui e vai falar que foi o coach. Não, foi você. Não foi o coach, não. O bloqueio dela. Não, foi você. Então, por que, por exemplo, que um homem igual a Edi hoje é um dos principais brasileiros do país? Porque ele era um profissional, foi desbloqueando a mente dele, foi conectado com gente que foi abrindo caminho para ele. Eu vou para televisão, que eu vou para política, que eu vou para isso, que eu vou para Angola, que eu vou para ali, que eu vou para os Estados Unidos. E começou a modelar a cabeça dele. Ou seja, as pessoas que andam com ele têm a mesma frequência que ele. Agora, tira o Edi de cena. Você, para onde você vai agora? Qual que é o seu desafio? Se você fala que tem fé e não está matriculado no próximo desafio, você não tem fé. A fé não é para você tomar café, a fé não é para você dormir agora, não é para você acordar amanhã. A fé não é para você agradar ninguém, a fé é para subir de nível. Você nunca para, papo? Termina uma coisa... eu vou parar. Eu prometo. Vai ter uma lápide escrito. O homem parou aqui, nesse dia. Parar para quê? Tá faltando força? Você tá cansado, você não tá cumprindo seu propósito. Agora desistir é porque você é fraco. Aquele que se engana, né? O Jacó, ele era suplantador, que era enganador, o significado do nome de Jacó. E geralmente o engano, ele não acontece porque eu quero fazer mal contra uma pessoa. O engano é quando a pessoa nem sabe a identidade dela. Uhum. Aí a pessoa quer ajudar a outra sem saber o que ela é. A segunda coisa, ela não sabe nenhum propósito, ela quer fazer o que pelo outro. As pessoas que não sabem, um pouquinho de você, por exemplo, como foi a sua experiência com Jesus, com qual idade? Tudo eu era católico. E aquele católico assim que o pai e a mãe não professavam a fé, mas acabaram me batizando na igreja católica. Acredito por conta do network com os padrinhos, minha avaliação de hoje. E aí eu não fui frequentante da igreja católica. Tudo é business. Não, eu imagino, né? Desculpa aí, pai, mãe, você deve estar dormindo amanhã, alguém vai mandar mensagem para ele bravo. Mas a minha análise aí superficial é essa, às vezes eu esteja errado, me perdoe se eu estiver errado. Agora, não fui muitas vezes. Com 9 anos, eu aceitei Jesus como Salvador na Igreja de Cristo, do Parque Ateneu, em Goiânia. Eu me batizei. Na verdade, eu fui batizado, né? Com 11 anos de idade, só tinha eu ali de criança. Eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Eu comecei a estudar a palavra e discutia, né, desde jovem com pessoas que já eram até teólogos. Isso
me fez ter uma paixão pela palavra. Eu acabei ficando 20 anos numa grande igreja em Goiânia, chamada Videira, do pastor Aloysio. Fui treinado, fui líder ali. Por 20 anos fui muito abençoado, conheci o evangelho do reino ali naquele lugar. E aprendi ali a prosperar de uma forma sobrenatural, assim como vários irmãos aí são abençoados e dão declarações sobre a Igreja Universal. Eu fui muito abençoado na Igreja Videira. E depois que eu mudei para São Paulo, eu não acompanhei, não fui mais para nenhuma instituição religiosa. E até explico. Eu sou financiador de várias igrejas, eu estou ajudando na construção de uma cidade em África, em Angola, Luanda. Eu tenho um desafio para você que está assistindo. Não importa se coach é isso ou aquilo, importe-se com a vida que o Senhor te deu, com o chamado que Ele te deu, para você ser uma bênção nessa geração. Às vezes era bom você parar de encher o saco dos outros, reclamar e começar a entender o que é que queima no seu coração. Qual que é a mensagem que está aí dentro? Finalizar sobre a África é só o começo. Eu estou muito empolgado. Legal. E eu acredito que até o final do ano a gente termina essas 350 casas. Começamos perfuração agora no próximo poço. Aí você fala, como alcançar 10 mil cidades? O Brasil tem 5.557 cidades. E aí você tem um chamado que o Senhor colocou, humanamente eu não consigo. Se eu colocar todo o meu dinheiro também eu não consigo fazer. Agora eu consigo ensinar e desbloquear pessoas para ter a extensão desse chamado. Então... Eu vejo o que o Senhor me colocou nesse país. Nossos irmãos africanos, eles sofrem demais. Enquanto a gente está na nossa independência há 200 anos, eles foram independentes agora em Angola, em 1975. Então é um país que está começando. Agora, vale lembrar uma coisa sobre desbloqueio. Não sei se vocês viram eles chorando. É o povo mais feliz da terra, o povo africano. E no desbloqueio eles não choravam de jeito nenhum. Eu estava ali fazendo um desbloqueio com eles. E aí uma pessoa acabou ficando possessa ali na hora do desbloqueio. E essa possessão, ao tomar a pessoa, ela veio me encarar e falou o seguinte: essa terra aqui não vai frutificar, pode sair daqui. Aí eu fiquei muito revoltado, eu falei, agora você vai desbloquear também, Satanás. E expulsei o demônio, eu tenho uma diversão com isso, eu acho isso maravilhoso. Acho que todo cristão tinha que expulsar demônio, tinha que ser um no café da manhã, um de tarde, um de noite, uma regra para o mundo espiritual, porque você carrega uma marca. Então assim, a África tem moldado meu coração. Nós vamos começar trabalhos agora de perfuração também no Nordeste. Esse espírito público, esse espírito social tem invadido meu coração desde que eu pisei na África. Minha motivação foi só cumprir o chamado desde 2020. E eu acredito que você que é empresário, você que tem prosperado, acho que você podia ajudar. As pessoas estão muito preocupadas com elas mesmas. A gente está aqui colhendo a opinião dos outros. Eu não estou nem aí para a opinião se o fulano acha aquilo. Eu quero saber o que você fez para prosperar, para salvar sua casa e para ajudar mais um. Agora, você é um homem de sucesso, mas é uma pessoa simples ao mesmo tempo, Pablo. Como é que é esse equilíbrio? Na verdade, não é equilíbrio, é um balanceamento. Eu nunca quero deixar de ser simprão, como diz na minha terra. Eu gosto de ouvir um Tião Carreiro e Pardinho para lembrar sempre da minha raiz lá de Goiás. Gosto de uma viola, gosto de pescar. Eu tenho oficina, eu gosto de ir lá meter a mão, às vezes, no carro ali e sair com a minha mão suja. Eu mexo com construção, eu tenho empresa de aviação. Eu gosto de me envolver com tudo, eu só gosto de aprender. Agora, às vezes, as pessoas me interpretam errado porque não entendem o meu coração. Elas acham o quê? O que elas pensam? Cada um acha o que quer, eu sei lá o que cada um acha. Não vai mudar nada pra mim. Você já teve a sua integridade questionada por causa do seu grande sucesso? Na verdade, eu desconheço esse grande sucesso. Eu estou no ensaio daquilo que há de vir. E o que eu estou vivendo não é nem a sombra do que há de vir. Se o Senhor está me treinando para algo grande, eu me coloco à disposição para ser obediente. Então, se as pessoas de fato acham que isso chama-se sucesso, eu só estou num trabalho duro. Trabalho duro de acordar de madrugada todo dia, de servir pessoas. Eu tenho 1,3 milhão de alunos na internet. Estou falando seguidor não, estou falando aluno. Aluno que entrou na minha plataforma, que comprou, que acredita no ensino, igual aquela baiana que amanhã vai fazer o lançamento dela. E eu sou muito feliz por isso. Mas isso não é nem a sombra do que há de vir. Eu sei que o Senhor chamou todos nós para obras maiores, mas o seu nível de obediência, de entrega, seu nível de punch, de cair para dentro, ela mesma falou, a chave do punch, de colocar pressão, não arregar, não baixar a cabeça. Eu acredito que eu sou uma pessoa esforçada, não tenho a mínima chance de ser um líder de um grupo multibilionário hoje, sendo aluno de escola pública, filho de faxineiro e filho de funcionário público. Então, eu sou um milagre do Senhor. Pablo, uma pergunta rapidinho. Você ainda tem o sonho de ser presidente? Na verdade, não é um sonho, Já que você já perguntou tão fechado assim, é um chamado. Chamado. Eu vou ser presidente do Brasil. Isso não tem a mínima chance disso não acontecer.
E, né, como é um chamado, eu fiquei muito assustado com a política. Você pensa primeiro e passo a passo ou já vai direto? Eu já dei o primeiro passo, né? Eu fui candidato a presidente, fui cancelado, aí eu virei faltando 3 dias para eleição para deputado federal, fui eleito, fui deseleito, eleito de novo e fizeram aquilo que esse mundo sabe fazer de melhor e tá tudo bem, não quero acusar ninguém. Já dei esse primeiro passo, né? Então não perdi nenhuma eleição, eu disputei 2. E talvez eu vou virar prefeito de São Paulo, que eu acho que não dá para colocar uma cidade desse porte, né, com um PIB do tamanho de um país, na mão de alguém que é improdutivo e não entende riqueza e não tem elegância nenhuma para tocar uma cidade dessa. Então, semana que vem eu vou filiar um partido onde tem homem de palavra e pode esperar aí, Boulos. Eu acho que alguém vai comer seu bolo daqui a um dia. Começa com o Gilberto de São Paulo. Olá, Gilberto, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Gilberto, sua opinião sobre o tema de hoje? Bispo, é um prazer estar falando com você. Boa noite. Prazer, eu sei que eu tenho poucos minutos para falar, então eu vou ser breve. Por favor. Eu não quero ofender ninguém. Eu aprendi muita educação, graças a Deus. Mas ele não é nem influenciador e ele não é nada, nem enganador. Ele é o quê? Um 71. Ele é o quê? Desculpa. Essa é a minha opinião. Desculpa, não entendi. Ele é o quê? Ele não é influenciador e nem enganador. Ele é um 71. Tá certo. Curto e grosso, direto. Isso. Agora eu vou repetir para o senhor. E eu falo isso, sem câmeras, sem nada, não quero ibope, eu não tenho rede social nenhuma, eu só tenho o meu WhatsApp, porque é o único contato que eu tenho com o mundo. Mas é muito fácil. A Bíblia fala que o senhor, bispo, é o anjo da igreja. E o senhor, como anjo da igreja, eu tenho que estar lá congregando com o senhor, porque o senhor vai dar conta da minha alma perante Deus. Tá? Ele não congrega em lugar nenhum, ele não tem um pastor, ele fala que faz obras e fazer a obra não vai salvar ninguém. As boas obras não salvarão a minha alma e não vai salvar a alma dele. Eu queria ter mais tempo para falar. Tá certo, Gilberto. Posso fazer uma pergunta? Pode. Gilberto, você está se referindo ao Pablo? Ou você está falando do tema? Você está falando que eu sou um 71 ou é o tema? O Pablo. Ok, Gilberto, você pode me responder só uma pergunta, irmão? Com muita elegância, você está falando com tranquilidade, você pode me responder uma pergunta? Cara, não vem com sua psicologia que não vai enganar. Então tá bom, então eu não vou usar psicologia, só vou deixar uma declaração. Tá bom, Gilberto, já que não vai usar psicologia, eu vou falar o que você está comentando agora, tá? Como cidadão que eu vejo que falta uma pequena compreensão. Quando você chamar qualquer pessoa de um 71, você está cometendo um crime de calúnia. No Código Penal brasileiro, está escrito o seguinte, que se você imputa falsamente um crime a uma pessoa, você é criminoso. Como você tem seu WhatsApp, eu te desafio, eu falo o meu aqui, você fala o seu, eu vou registrar um boletim de ocorrência com você, se você não usar agora da sua sabedoria e homem de Deus que você é, para você se retratar, porque eu vou fazer questão de provar, vou pegar o pedaço desse vídeo, a fala sua, vou registrar um boletim de ocorrência e você vai se responsabilizar criminalmente pelo que você está falando. Você topa sustentar o que você está falando ou você vai se retratar? Primeiramente, o senhor não vai tirar nada de mim porque eu não tenho nada porque eu tirar de mim. Não tem problema, só que é criminal. Quem vai tirar é o delegado. Enganador não é a mesma coisa? Não, enganador não é crime. Você pode me chamar de enganador que eu não vou te falar nada que isso é uma crença sua. Você está cometendo um crime segundo o Código Penal, você está falando com o jurista. O senhor está vendo como é que o senhor não aceita opinião? Não, opinião não aceito mesmo, não. O programa aceita opinião. Agora eu quero te falar algo. Você misturou e eu vou. Você tem a chance de se retratar e eu não sigo com nada e fica em paz. Agora, eu vou pegar seu nome, vou pegar seu número e eu vou registrar e tá aqui gravado e vou fazer caso o senhor não se retrate do que o senhor acabou de fazer. Eu acredito que você não está fazendo isso em má fé. Eu não quero mudar sua opinião. Sua opinião é importante para você. Agora eu quero que você entenda o seguinte. O Brasil tem lei. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito para te dar uma aula de respeito. Você achar que eu sou enganador não é crime. Você tem a oportunidade de se retratar. Vai se retratar ou não? Tá.
que eu peço desculpa pro senhor. Tá desculpado. Eu peço desculpa pro senhor. Tá desculpado. Por eu chamar o senhor de 171. Então tá desculpado. Pode me chamar de enganador porque não é crime. Por isso. Eu quero te abrir os olhos. Eu não quero ter problema com você, tá perdoado, siga em paz, meu irmão. Agora vamos tratar o segundo fato. Eu fiz teologia, fui líder na igreja, tenho respeito, financia a obra. Agora me vem com uma coisa. O cristianismo é liberdade. Você tá usando da sua liberdade para falar que eu tenho que fazer algo. Eu não falei que você tem que fazer nada. Liberdade não é poder fazer tudo, é não ter que fazer nada. Respeite as pessoas e tolere. Porque se nós cristãos não respeitamos uns aos outros, imagina você falando com um macumbeiro, o que você não vai falar para ele? Então quero te falar, meu irmão, se o que eu falo você não consegue ouvir, é só não me ouvir mais e siga seu propósito. Um beijo no seu coração. Gilberto, a gente vai ter que fazer oração. Gilberto. Eu tô te falando uma coisa. Gilberto. Vai terminar. Alô, Gilberto. Agora ele tá... Gilberto, nós vamos fazer a oração e eu quero que você forme essa corrente com a gente. Você já falou, você já pontuou seu ponto de vista, o Pablo também. E ele foi nobre de reconhecer foi. E de voltar. E, assim, a pessoa, quando ela tem esse poder de voltar atrás, ela é nobre. Ele de 171. Não, cara, tá resolvido, tá Gilberto. Resolvido, tá resolvido. Deus abençoe você, tá? Um beijo, Gilberto. Um abração. Bom, nós vamos formar uma corrente positiva de fé, não temos mais tempo. Você tá vendo aquela moça ali? Aquela ali é a nossa chefe de redação. Ela falou assim, bispo, é assim, ele é todo assim. Aí quando ela te conheceu ali agora, ela falou, bispo, que pessoa. Eu mudou não, foi? Eu quero dar os parabéns não só para ela, mas todo mundo. Eu acho legal. Que encantamento, vocês são maravilhosos. É isso que eu ia falar. Sabe o que acontece, Pablo? É aquilo que você falou, tem que conhecer a pessoa primeiro para falar, né? Isso é importante. A gente sabe disso porque todo mundo tem quem gosta e todo mundo tem quem odeia. A verdade é que a gente tem haters também, não tem jeito. Mas assim, eu acho que você tem que conhecer a pessoa para você falar dela, né? Quando a gente conhece, a gente se surpreende. Porque às vezes você tinha uma visão, uma ideia, um pensamento, né? Não só de pessoas, às vezes de instituição também. E aí quando você conhece aquilo, você vê, poxa, eu tinha uma visão errada. Agora, qual é a maior prova? Eu não estou falando pela Igreja Universal, já falei aqui várias vezes no programa, não gosto de religião, acho que religião mais atrapalha do que ajuda, tá? Essa é a verdade. Mas qual é a prova que o que nós fazemos é verdade e não é enganação? É o resultado. Fruto. É o fruto. O fruto vem provar que o que nós temos feito, que se não há resultado, a gente pode, você é uma pessoa inteligente, a gente pode enganar uma pessoa uma vez, 2 vezes, mas não 10 vezes, né? Não dá para enganar mesmo uma pessoa 10 vezes. Só pode ser enganado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, se não há resultado, o fruto daquilo que se faz, então não tem como aquilo permanecer. Essa é a realidade. Sabe as palavras. Quero agradecer por estar aqui. Pablo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Deus te abençoe, tá? Amém. Um abraço a todos. Até o nosso próximo encontro.